Não se engane, mas tem muita gente se enganando e olha, às vezes a gente até ri, às vezes a gente até acha engraçado, mas as situações que estão ocorrendo devem gerar preocupação. Se não contigo, talvez com um familiar mais próximo, se não com um familiar tão próximo, talvez alguém mais distante, ainda que seja uma distância da realidade. Veja um caso que aconteceu, vou reproduzir para vocês, primeiramente, porque eu achei que era mentira. Mas depois a gente viu aqui que a coisa é verdade e é preocupante por demais. Primeiro, então, deixa eu trazer para vocês aqui, né, esse depoimento, né, essa abordagem que teve da polícia e que repercutiu nas redes sociais demasiadamente, como não poderia ser diferente, e ela expõe uma situação de uma mulher que supostamente teria marcado um encontro com Brad Pitt. E olha, ouça primeiramente o que ela diz aí nesta abordagem policial. Nós conversávamos. O plano era a gente se casar. E morar aqui em Erechim, São Valentim, mas depois a gente foi por aqui. Sim. E a senhora só falou com ele pelo... Sim, mas a gente fez eu tenho certeza que eu falei com o Brad Pitt mesmo, porque eu falei várias vezes com ele por videochamada. Sim. Então, quando tu faz uma videochamada, tu não tem como botar outra pessoa a falar contigo, né? Sim. Então, eu tenho certeza que com ele eu falei. Agora, se ele está vindo realmente para cá, pelas informações dos seus colegas ali, Sim. eu pedi para eles se me deixam esperar até o horário previsto aqui, mas aí agora o outro me manda e-mail ali que não tem comunicação. Sim. Não sei o que aconteceu, se aconteceu alguma coisa ou não. E a senhora, em conversa com ele ali, chegou a ter alguma discussão sobre valor, alguma coisa? Mandar? Ele nunca me pediu dinheiro. Nunca. A única coisa que ele me pediu para vir buscar ele aqui. A única coisa. Nunca me pediu dinheiro. Então a senhora não fez nenhuma transferência para nada, nada. Ainda ele sempre me alertava. Diz, olha, tem impostores que usam meu nome, minha foto, é no TikTok, é no Telegram, nas redes sociais. Bem, tá aí então, né, essa publicação que retrata uma situação em que uma mulher moradora de São Valentim, lá na região noroeste do estado, né, não chega a ser bem noroeste, mas enfim, mais ao norte do estado, vamos assim dizer, se deslocou até Erechim para aguardar no aeroporto a chegada do Brad Pitt, acreditando que mantinha um relacionamento amoroso com esse ator aí conhecido internacionalmente. Esse vídeo foi registrado em um momento de abordagem policial. A mulher afirma que se relacionava com Brad Pitt há 2 meses e estava no local para buscá-lo. E ontem ela fez um depoimento, uma entrevista aí, desmentindo aquela informação inicial, dizendo que tratava-se apenas de uma brincadeira. Me sinto muito mal, meu psicológico está muito abalado. A minha família está me deserdando por causa de uma brincadeira sem gosto. Então, estou muito abalada mesmo. Brincadeira? Eu vi que a polícia estava ali naquele local ali. Você fez uma brincadeira naquela hora? Sim. Na véspera do Natal, eu saí de casa sem destino definido para fazer um passeio com o meu filho. No caminho, ele começou a me fazer umas perguntas sobre a adolescência, quando ele não gostaria de falar com o pai dele, porque ele não se sentia tranquilo em falar com o pai. Ele preferiu falar com a mãe. Conversa vai, conversa vem, a gente, quando se deu por conta, estávamos em Erechim. Aí eu fiz uma brincadeira com ele. Filho, vamos até o aeroporto conhecer o Brad Pitt?
Era óbvio que naquelas horas nunca tive contato com esse homem, nunca tive contato com ninguém da equipe dele. Ele não ia estar lá. E eu não tinha marcado nada com ninguém. Apenas foi uma brincadeira com meu filho. Aí meu filho me disse assim: mãe, eu nunca vi um avião de perto. Quem sabe a gente vá lá mesmo e veja esse avião de perto. Era meu sonho. Ok. Chegando no aeroporto, eu vi que o portão estava fechado, tem uma placa na frente do aeroporto onde que diz que é o contato dos vigilantes de lá dentro. E eu liguei para eles. Liguei e pedi para entrar lá dentro. E continuei com a brincadeira do meu filho. O que você veio fazer aqui, senhora? Vim esperar o Brad Pitt? Que eu chegaria de madrugada no avião. Não era verdade. Era só uma brincadeira. Os vigilantes, presumindo ser um suposto golpe, sem eu saber, chamaram uma viatura da brigada. Quando a brigada chegou lá, eu continuei com a brincadeira. Do mesmo jeito que eu comecei no carro com meu filho, eu continuei. Aí conversei um tempão com os brigadianos, foram muito gentis, educados, mas eu não sabia que um dos guardas estava gravando um vídeo meu, falando aquilo com os brigadianos, atrás de mim. Tanto que no vídeo vocês podem ver nitidamente, tem 2 brigadianos falando comigo, apoiados num carro do meu lado, tem um vigilante na frente do carro, e atrás não foi um brigadiano que gravou, foi um vigilante. E a senhora mencionou que você é casada, né? Qual foi a reação da tua família, do teu esposo, quando ele teve conhecimento desse vídeo? Ele também está arrasado. A minha família, uma irmã minha, eu tive que bloquear ela no WhatsApp hoje de manhã, porque ela me ofendeu muito. Relações são encerradas, a vida apresenta bloqueios, pessoas entram em crise emocional, psicológica, tem gente que até atenta contra a própria vida quando é enganado. Ser enganado dói, seja qual for o tipo de traição que é aplicada. Seja aquela pessoa que por vezes é o teu amigo, ou o teu amante, marido, mulher, namorada, ou aquela circunstância que alguém se faz passar por alguém que a gente estima e lhe tira algum dinheiro. Talvez até mesmo uma situação pequena causa um trauma, deixa a pessoa que foi vítima abalada emocionalmente, porque ser passado para trás é uma das sensações mais angustiantes que tem. Eu tenho uma delas. Em Caxias do Sul, levava um colaborador que estava com uma crise renal à época, e ele disse: Sóstenes, eu já procurei tratamento aqui no hospital e toda a medicação que me deram não foi suficiente para amenizar a minha dor. Me leve para Caxias do Sul, preciso, nem que seja ser internado na UTI, se for necessário, eu me submeto. E assim fizemos. Levamos ele até Caxias do Sul, de pronto no Hospital Pompeia foi atendido, e enquanto havia esse primeiro atendimento a ele, nós esperávamos por resposta, por o encaminhamento, enquanto chegou um cidadão caxiense, com sotaque italiano, com vestimenta de roupa simples, bastante falante, comunicativo, e me abordou. Conversamos num papo que fluiu naturalmente. Até que ele disse: olha, depois de perguntar o motivo que eu estava naquele hospital, disse que estava com a esposa internada e me pediu R$10 porque tinha que voltar para casa pegar roupas para que ela pudesse permanecer mais dias. Eu pego a carteira e não tinha 10, eu tinha 20. Eu pego e entrego aquela nota para ele e digo:
e disse para ele: não precisa me devolver. Fique tranquilo. Fique em paz. Pode levar tranquilamente. Isso não me faz falta. Que o senhor possa, se deslocar até a sua casa. Ele precisava colocar combustível e voltar, e a saúde da sua esposa possa ser restabelecida com brevidade. Por que eu fiz isso? Porque o mundo não está acabado. A gente não pode acreditar que não haja pessoas boas nesse universo tão pequeno que é o nosso planeta Terra, com 7 bilhões e pouco de habitantes. Nessa expansão universal de bilhões, trilhões de galáxias, planetas, é impossível que o único que a gente conheça, ou que a gente conhece, planeta habitado, esteja degradado nos seus valores tanto ao ponto de a gente não acreditar numa pessoa que está ali à sua frente. Porque eu via ele, eu conversei com ele. Ele disse: não, eu vou te devolver. Eu disse: então toma nota aí do meu número telefônico. Mas não precisa. Não, eu faço questão. E assim ele passou, ou simulou que pegou o meu número telefônico e saiu, se deslocou. Uma pessoa que estava comigo perguntou: tu deu dinheiro para esse? Tu caiu nesse golpe? E naquele momento eu fiquei mais chateado ainda, porque eu estava, ainda que eu soubesse que tinha sido ludibriado, ainda que eu tivesse aquela dúvida, eu fiquei chateado, porque, afinal de contas, as pessoas próximas, elas nos cobram, como essa mulher, certamente foi muito cobrada pela própria irmã dela, que teve que bloquear, de tanto que ela foi xingada pela sua familiar. A minha reação foi o quê? Ir atrás desse indivíduo para ver o que ele estava fazendo. Porque até então, não interessava para mim. Naquele momento, não interessava qual era o motivo. Eu estava retribuindo algo que eu recebi no passado e que eu vou contar daqui a pouco. Ao chegar próximo a um casal em que ele estava conversando, eu me posicionei atrás desse indivíduo e ele usava a mesma argumentação. O casal, já incomodado, percebendo que a circunstância era diferente de uma realidade habitual, olhou para mim e ele percebeu que eu estava atrás dele. No caso, esse indivíduo. E ele já de imediato disse: eu vou devolver o valor. Eu disse: não te preocupa, senhor. Eu estou aqui apenas para saber se você precisa de mais dinheiro. O senhor precisava de 10? Eu lhe dei 20, o senhor precisar mais 10? Eu entrego para o senhor. Não, vou lhe devolver agora. E já começou a se movimentar, pegar o dinheiro e me entregar, assumindo ali o golpe que estava praticando. E, imediatamente, ao invés de me entregar, nem queria receber, saiu correndo. E ali, uma cena engraçada, como disse, que a gente ri inicialmente, hoje a gente ri, mas no passado doeu, não era pelos 20 pila. É a sensação de ser enganado. E ele correu. Eu ligo para a polícia e a polícia praticamente foi sarcástica comigo. Não pode que você caiu nessa. Até me identifiquei como jornalista. Aqui acontece todos os dias. E a gente se deprime, a gente fica consternado. Porque é quase como uma perda de um familiar, quase como um luto. Por conta de 20 pila. Não é por causa de 20 pila. Ser enganado causa traumas. E hoje, pessoal, cada vez mais as pessoas estão sendo enganadas, quando não por si próprias. De certa forma, essa mulher caiu nesse tipo de golpe ou brincadeira, seja qual foi a situação, porque certamente não era o Brad Pitt, talvez não tenha repassado dinheiro, ou alguém fez uma brincadeira de mau gosto, porque ela estava vulnerável emocionalmente. Ainda que casada, ainda que com filho, os seus valores pessoais estavam degradados. Quando eu tinha 2, 3, eu me recordo, talvez 4 anos, nós, numa viagem
entre Santa Catarina e Paraná, no momento de distração, perdemos o ônibus que fazia a conexão numa cidade média para o nosso destino final. Filho de agricultores, pessoas simples, nos vimos sem dinheiro e sem muitas soluções a serem tomadas, porque não tínhamos o valor suficiente para estar no hotel, 3 pessoas na família, eu, meu irmão já falecido, que não era o mais velho, era o segundo mais velho da família, e minha mãe. E o que a gente foi fazer? Tinha que passar a noite e esperar o ônibus no outro dia, não tinha mais horário. Ou pagava-se um hotel, ou viajava-se no outro dia, porque não tinha dinheiro suficiente para as 2 coisas. Descobrimos através de pessoas que havia uma igreja, e essa igreja era da mesma denominação religiosa que a minha mãe frequentava. Fomos até a igreja para falar com o pastor. A casa paroquial estava fechada, ele estava em viagem e a vizinha nos contou. A vizinha nos acolheu. A vizinha que não nos conhecia, ela nos deu cama, alimento e acolhimento, fraternidade, carinho humano, confiança. A vizinha e sua família ficaram na minha mente ao ponto de, às vezes, a gente vai contra a própria natureza da gente nesse mundo perverso, de confiar em pessoas e dizer, ainda que eu estou desconfiando de ti, eu vou confiar para que você possa, se talvez esteja correto nas suas ações, receber esse calor humano que eu recebi no passado. Foi por isso que eu fiz aquela doação de 20 pila. Mesmo sabendo que, no fundo, eu estava sendo enganado. No ano passado, uma empresária daqui de Nova Petrópolis, ela colocou um testemunho em suas redes sociais que foi enganada com valores substanciais, significativos. Porque ela conversou, assim como essa senhora que a gente publicou aqui o vídeo, em videochamada, com o garoto propaganda, vamos assim dizer, de uma loteria que ela participava, e que ligou para ela para informar o sorteio em que ela recebeu uma quantia significativa. Foi sorteada. Era golpe. Mas, conforme o depoimento dessa senhora, era tamanha a credibilidade que esse indivíduo passava que ela acreditou. Uso de inteligência artificial? Não sei. Nem ela sabe. Alguém que talvez pudesse ser um sósia desse personagem que representa essa loteria? Não sei. Nem ela sabe. O que se sabe é que depois ficou um vazio nessa pessoa que se sentiu, entre aspas, um lixo, que ainda que a família a acolhesse e entendesse o seu momento de fragilidade emocional, ela foi afetada porque ninguém, como ser humano pensante e inteligente que acredita sermos todos, aceita após ser passado para trás, ser alvo de trapaça. Há situações em golpes que também envolvem supostos crimes em que pessoas trocam nudes, tem pessoa que já tirou a vida, tem pessoa que já tentou tirar a vida, porque depois foi alvo, de criminosos que entram pressionando naquilo que as pessoas são mais vulneráveis e não aceitam
após ter sido enganados, que seja ferido, que é na sua moral, nos seus valores. Não é o valor do dinheiro, é os valores internos. Como é que eu deixei que alguém me enganasse? Como é que eu permiti que isso acontecesse? É olhar para a sociedade, mas é o olhar interno, para dentro de si. Há situações em que a questão necessita que profissionais que trabalham com a mente humana sejam convocados para dar esse suporte. Na maioria dos casos, é isso. Há situações que envolvem a polícia propriamente. E há uma situação bem mais ampla, que envolve a questão da própria liberdade de expressão. Eu utilizo inteligência artificial, não há como a gente ficar nesse mundo sem usar as facilidades que vieram para nos propiciar ter uma vida mais tranquila, pelo contrário, parece que é muito mais conturbada. Mas a gente precisa estar nesse meio. Porém, ao mesmo tempo, esse meio é utilizado por criminosos, de dentro ou fora de presídios, para enganar pessoas, para se passar por pessoas de credibilidade, e aí receber ou dinheiro, ou mesmo a oportunidade de tirar um sarro e de dar risada da frustração, da tristeza alheia. É engraçado num primeiro momento, mas é triste, é deprimente situações como essas que a gente viu. Essa é a reflexão de hoje. Você tem pessoas próximas a ti? Oriente-as. Pessoas mais idosas têm dificuldade maior de assimilar e diferenciar o que é algo real e do que é ilusório. Pessoas mais frágeis emocionalmente também são mais propensas a serem enganadas. E não venha com arrogância dizendo que você é fortão, que você é bonzão e que ninguém te engana. A gente, ainda às vezes tentando fazer o bem, perde 20 pila, perde o dia, perde a solidez emocional. Que essa mulher possa se recuperar. E eu, como muitas pessoas, no primeiro momento a gente ri. Mas o dano causado, de alguma forma que não se sabe por quê, motivo, ele precisa ser reparado. E uma das formas de reparar é a gente tentar olhar melhor como está a nossa sociedade hoje. Não está perdida, pessoal. A gente tem que ser otimista e tentar fazê-la melhor. Às vezes, até mesmo ajudando alguém que não tenha a credibilidade, vamos assim dizer, de que aquilo que ela está passando seja fato. Perder 20 pila nem sempre é perder, é ganhar. Como eu ganhei lá no passado, uma hospedagem com alimentação e principalmente a confiança. Isso talvez seja um dos maiores valores que a gente tem. Muitos estão perdendo. E confiança a gente se conquista. Para a Sicredi, juntos construímos comunidades melhores. Cooperativa Piá, orgulho de sua origem. Petrópolis Boulangerie, presente na sua vida há 70 anos. Superdobrador está aberto. Vai até 12h30, depois reabre às 2h e segue até às 8 horas da noite. Magazine Luiza, vem ser feliz. Esse foi o Café com Leite de hoje. Pessoal, desejando a todos aí uma ótima quarta-feira.